Ok? Então vamos iniciar. Hoje a gente vai ter aqui a presença do professor Jader Lugon. O professor Jader Lugon é o nosso coordenador do programa de doutorado, né? Ele atua, né, como pesquisador na área de modelagem, né? Fez o seu mestrado, seu doutorado na UERJ, em Nova Friburgo, mas eu vou deixar que ele complemente mais aí alguma informação para que ele possa, então, apresentar. Ele vai apresentar um pouco do nosso programa de doutorado e depois, na sequência, ele vai fazer uma apresentação sobre o uso da modelagem aí na estimativa de quantidade e qualidade de água. Jader, fica à vontade, obrigado aí por ter atendido. E depois, na sequência, nós vamos ter o Wagner Teles, que é outro professor do nosso programa, que está aqui já presente, e que também vai falar um pouco sobre modelagem e os trabalhos que ele tem desenvolvido. Tá? Então, eu vou passar a bola agora para o professor Jader Lugon, nosso coordenador aí do nosso programa de doutorado, o Ambihidro. E aí, Jader, se você quiser complementar mais alguma informação sobre a sua formação, fica à vontade, tá? Tá bom. Olha só, primeiro, boa noite aí, obrigado aí pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso curso, né? É um curso muito importante aí para o Instituto Federal Fluminense, para a região de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. E tenho o prazer aí, a satisfação de estar aí junto com o professor Vicente e com o professor Wagner, que também está sempre com a gente, né? Hoje a gente está aí com essa situação aí de pandemia e começando até a acostumar com esse processo todo de trabalhar remotamente, de fazer participações assim, né? De uma forma remota, ficando amigo aí da câmera e do microfone aí, que foi uma grande novidade aí desse período. A minha formação, eu sou engenheiro mecânico, tá? Então... Ô, Jader, Oi? eu consegui abrir aqui o seu descritivo aqui no LinkedIn. Deixa eu fazer as honras, por favor. Ah, tá bom. Então, o Jader Lugon, ele fez estágio de pós-doutorado em 2018 em modelagem computacional pelo Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também ele concluiu o doutorado e o mestrado, né? O doutorado foi em 2005, o mestrado em 2000. Ele completou sua especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho em 2010 e graduação como engenheiro mecânico em 85, também pela Universidade Federal Fluminense. Então, atua no Instituto Federal Fluminense como coordenador do doutorado profissional em modelagem e tecnologia para o meio ambiente, aplicados em recursos hídricos, como professor no curso de mestrado em Engenharia Ambiental e no curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação do Campus Macaé. Participa do grupo de pesquisa do NUPERN, que é um grupo de pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Petróleo, Energia e Recursos Naturais, está sediado lá no Campus Macaé também, e colabora com pesquisas no LEMA, que é o Laboratório Patrícia Oliva Soares de Experimentação e Simulação Numérica em Transferência de Calor e Massa, do IPRJ, né, do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, da UERJ. Atua na área de engenharia mecânica, com ênfase em fenômenos de transporte, e o seu currículo Lattes, o termo mais frequente no contexto da produção científica e tecnológica são estudos ambientais, recursos hídricos, problemas inversos, difusão anômala, adsorção gás líquido, secagem e transferência de massa. Então é isso, Jader, para fazer as honras corretamente aí. Pode continuar, por favor. Tá ótimo. Olha, então eu estava falando, eu sou engenheiro mecânico, né? E fui aos poucos sendo atraído aí para a área para a área ambiental, a área de recursos hídricos, né? E cada hora trabalhando mais com essa parte de poluentes em rios, em estuários, as questões também do oceano, né? Então, trabalhando muito com pesquisa nessas áreas. E aí foi muito satisfatório aí receber esse convite aí do Vicente aí para participar aqui do curso, apresentar aí nosso trabalho. Eu vou... Ah, sim. Prazer, Elaine. Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui minha apresentação
e vocês podem ficar à vontade para interromper, para perguntar alguma coisa, tá? Só acredito que eu não vou ver eu não vou conseguir ver assim, caso alguém levante a mão, porque isso eu vou estar apresentando e eu vou deixar de olhar aqui a guia com as telas, né? Então, pode fazer algum barulho aí para chamar minha atenção aí, Ô, Jader, Oi. se você concordar, a gente pode deixar para o final da sua apresentação e te abre para perguntas. Acho que é melhor para não quebrar a sequência, porque a gente tem depois o Wagner, né? Isso, tá bom. E eu e o Wagner, a gente atua junto em pesquisa há muito tempo. Nós temos muitos trabalhos aí e publicações juntos, né? E eu vou falar a respeito de modelagem aplicada na gestão de recursos hídricos, que é a nossa experiência, tem orientado alunos aí do mestrado e também, mais recentemente, do nosso doutorado, né? Esse doutorado ele foi aprovado em 2018, 2019, pela CAPES. A gente começou a trabalhar mesmo, receber os alunos e tudo a partir de 2020. Então, no meio da pandemia mesmo, é que a gente teve o início aí de funcionamento do nosso curso. Então, nós temos orientado os alunos aí também de doutorado, né? Doido é que a pandemia realmente acabe, eu acho que a gente está num bom momento que isso vai acontecer e a gente possa atuar presencialmente. Então, eu falando um pouco do nosso doutorado, ele está na CAPES, ele está na área de ciências ambientais. É uma área que ela seria assim, multidisciplinar, tem várias formações e graduações aí que se relacionam com essa área de ciências ambientais, né? Então, é uma área assim, muito rica por ter implicações da área de humanas, a área de exatas, né? Então, a gente tem questões sendo discutidas por engenheiros e tudo, mas também por matemáticos, né, que é a formação até do Wagner, que vai falar depois, e também biólogos, então acaba tendo a possibilidade de muitos profissionais aí diferentes. E esse é um processo de verticalização do Instituto Federal Fluminense, que vem com cursos desde a área técnica, né? Então nós temos muitos cursos técnicos de meio ambiente, na área agropecuária, agroindústria, até a parte de industrial mesmo, né? E parte de informática e tudo. Então, nós temos muitos cursos técnicos, depois nós temos cursos de graduação, cursos de pós-graduação lato sensu, nossos cursos de mestrado, então, mestrados na área ambiental, na área de gestão, e acabou culminando aí com a aprovação aí de um curso na área de recursos hídricos, né? Um doutorado em modelagem e tecnologia para meio ambiente aplicados em recursos hídricos. Nós estamos sediados em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, aí do Rio de Janeiro. Temos duas linhas de pesquisa, duas coisas bem definidas, né? Uma área de modelagem, então essa área acaba desenvolvendo modelos matemáticos aplicados para meio ambiente, recursos hídricos, né? E uma outra área que é de tecnologia, então tem a ver com equipamentos, com como que se aplica isso na gestão, no meio ambiente, tudo, como é que a gente pode colocar equipamentos e tudo para ter o melhor uso aí desses recursos, né? Nossa aprovação, como eu falei, nós tivemos o curso sendo submetido lá em 2018, aprovado em 2019, e começamos mesmo a receber os alunos em 2020. Eu botei aqui o site do nosso programa, onde tem as informações lá detalhadas lá. Esse aqui eu tenho não sei se vocês vão conseguir ver aí muito bem, temos as fotos aqui dos nossos docentes, né? Tem aqui vários professores que estão atuando, professores do Instituto Federal Fluminense, do IPRJ-UERJ nós temos 2, da UENF nós temos 1, temos colaboradores aí externos, né, que seria assim do INEA,
né, que é um órgão ambiental do Rio de Janeiro, colaboradores aí da UF, da Universidade de Aberdeen, na Escócia. Então, nós temos um corpo assim, muito diversificado aí, e todo mundo sorridente aí nessas fotos. Aqui nós temos a primeira turma aqui de alunos, né? Nós temos 13 alunos, sendo que 2 são de outros estados, um do Espírito Santo e do Amapá. Então, nós temos aí, alguns são docentes, outros trabalham no órgão ambiental, serviço público, e com uma atuação aí diferente, cada origem aí desses alunos. E essa aqui é a turma mais nova, de 2021, são 14 alunos, 2 são de outros estados também, aí tem um de Minas Gerais, outro de Tocantins, e todos vão se mudar lá para Campos dos Goytacazes para poder realizar o doutorado lá, né? 5 são docentes, 2 são de órgãos ambientais, né? Atuam direto na fiscalização, ou de alguma forma ligado aí aos órgãos de controle ambiental, né? 3 são de empresas, 4 aqui trabalham com consultoria, então temos aí um grupo diversificado também de alunos, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês, primeiro essa parte aí, mostrando aí o nosso curso e tudo, né? Mas eu tenho a intenção de mostrar modelagem hidrológica, primeiro apresentando aí uma bacia hidrológica, o coeficiente de Manning, como é que isso entra dentro de um modelo, né? Que coeficiente é esse? Vou falar de infiltração, percolação, como é que é isso no solo, vegetação e uso do solo, e como é que a gente coloca no modelo a questão da precipitação, das chuvas. Então, com algumas alternativas que são usadas aí na implementação de modelos. Eu vou descrever uma aplicação que foi um modelo aplicado na região aqui entre Teresópolis e Nova Friburgo, o Rio São Lourenço, e falar um pouco da calibração de modelos. Depois a gente passa a palavra aí para o Wagner apresentar aí, os seus trabalhos, né? Então, na hidrologia, nós temos aí o ciclo hidrológico, que envolve desde da precipitação, então tem as chuvas acontecendo, e elas vão ser interceptadas pela vegetação, elas vão cair no solo, né, em toda a bacia hidrográfica, e aí elas vão poder infiltrar no solo ou correr como um escoamento superficial, que a gente chama também de runoff, e caminhar até o leito dos rios, a rede de drenagem, né? Indo para essa rede de drenagem, essas águas vão se deslocando até chegar ao oceano. Então, durante todo esse processo, você tem fenômeno aí de evaporação e, através da evaporação, essa água vai circular e ir novamente para a atmosfera. E aí acaba você tendo um ciclo, né, em que a água vai percorrer todos esses espaços aí, ambientes, né? A gente tem modelo de como esse transporte ocorre, como é que essas coisas funcionam e que nos interessa para fazer o melhor uso do recurso hídrico, né, fazer a melhor gestão da água enquanto está nesse processo aí circulando dentro do nosso ambiente. Então, nós utilizamos um software chamado MOID. Eu tenho até 2 aqui módulos dele, 2 modelos, né? Um que é chamado de MOID Land, que vai fazer justamente essa parte da bacia hidrográfica, né? Que eu vou descrever hoje para vocês. E temos uma parte que lida mais com as questões oceânicas e que seria muito usado aí para você fazer um estudo, por exemplo, no estuário, na própria costa brasileira, até o oceano, e aí a gente teria o MOID Water, né? Então, dentro desses processos, nós temos aí essa figura aqui, ó, vocês devem estar vendo o meu cursor aí na tela. Eu tenho uma representação de várias células que tem na bacia hidrográfica. Então, eu divido o meu domínio, toda a minha região de interesse em
células, né? Que no caso aqui são esses quadrados que estão representados aqui, onde eu vou ter a precipitação, está representada aqui de amarelo, né? Então ela vai poder ocorrer aqui no espaço, e aí ela vai ter o fluxo da água na superfície, que está representada aqui com essa equação, e que vai ser o escoamento superficial, né, por cima da Terra mesmo. Eu tenho uma parte que vai infiltrar e caminhar dentro do solo, aí, que é o porous media, então ele está aqui dentro do solo, sendo representado aqui em azul, ó, né? E uma parte dela já vem aqui direto na rede de drenagem, ou nos rios. Então eu tenho uma representação aqui de como esse escoamento se dá nos canais aí de drenagem, nos rios e tudo. Então, esse modelo ele permite representar e ver como é que a água transita entre todos esses ambientes aí, né? A primeira etapa, eu estou mostrando aqui uma tela que mostra a interface do software, né, numa interface aqui do OpenFlows, que é um aplicativo aí de uma empresa chamada Bentley, que permite rodar essas simulações e a construção dos modelos, né? Então, eu tenho aqui um mapa que mostra a região de interesse e eu vou definir o seguinte, olha, eu vou pegar, estou interessado numa região, isso aqui é a região de Macaé, tá? Então, eu tenho aqui a cidade de Macaé, a parte oceânica está aqui, ó, o limite da costa, né? E toda essa região aqui seria onde o rio Macaé ele percorre e nos interessava fazer um modelo para isso, né? Então, eu tenho a possibilidade de visualizar aqui o mapa e várias camadas que são administradas aí nessa interface aí de modelos e tudo. Primeiro, eu baixo os dados topográficos, então eu consigo aqui obter dados de elevação que vão mostrar as várias altitudes dentro da minha região de interesse. Então, aqui ele está até recortado com a bacia do Rio Macaé, mas eu tenho aqui pontos mais elevados sendo representados na cor vermelha e os pontos mais baixos sendo representados aqui na cor azul. Então, as águas aqui vão percorrer esse caminho dos pontos mais elevados e descendo aqui até o oceano, né? Então, nessa região mais baixa aqui da minha bacia, né? Então, a primeira etapa é eu baixar esses dados topográficos, e eu faço isso de um projeto chamado Topodata. Eu encontro isso na internet, consigo baixar esses dados aí da minha região. A seguir, eu construo uma grade e eu defino um espaçamento de cada célula, cada quadradinho daquele que eu mostrei no início, né? Então, eu tenho toda a minha região hidrográfica dividida ali em células. No caso desse projeto aqui, nós fizemos a cada 250 metros. Então, eu defino uma grade que vai cobrir toda a região que me interessa lá da região de Macaé. E aí, usando os dados do Topodata, que são as altitudes dentro daquela região, eu faço um procedimento de delimitar a bacia hidrográfica e construir a rede de drenagem. Então, o software ele permite fazer isso e ele delimita. Então, ele diz o seguinte, olha, essa aqui é a bacia hidrográfica, tudo que está aqui dentro corre para dentro do leito do rio, né? E ele vai percorrer esse caminho, ele já monta toda essa rede aqui dos canais e tudo, e me mostra qual é a bacia hidrográfica, toda a região que contribui no caso, para o rio Macaé, né? Então, foi feito o modelo aqui desse rio Macaé. Isso foi feito numa rotina lá dentro do Moid Lens, né? Que é esse software que faz a construção desses modelos hidrológicos e que nos interessa. A seguir, eu vou usar uma ferramenta chamada Cross Section, né? E eu defino quais são as seções dentro dessa rede de drenagem. Então, eu vou ter como é que, por exemplo, se eu tenho um rio que ele é muito estreito, pouco profundo, né?
Ou se ele é muito profundo e muito largo, eu vou informar como é que é essa seção transversal do rio. Eu tenho toda aquela definição da rede de drenagem aqui, e aí eu tenho canais que são muito estreitos, que vão se juntando a outros, e depois ele vai ficando com uma rede de drenagem com um leito mais largo, né? Mais profundo também, que tem maior capacidade de levar a água no rio e tudo, então ele vai engrossando essa rede de drenagem, e é isso que eu descrevo no meu modelo, usando essa ferramenta aqui de cross-section, né? Aqui tem até um desenho aqui de um dos canais aqui de uma rede de drenagem dessa, né? Feito isso, eu descrevo qual é o uso do solo, eu posso olhar e mapear qual é o tipo de uso que se dá ao solo daquela minha região de interesse. No caso do Rio Macaé, eu tenho muitas regiões com pasto, algumas com florestas ainda, remanescentes que estão bem conservados, né? Eu tenho locais que estão com construções urbanas, até com estradas, né? Então, eu tenho que mapear isso, eu coloco isso mapeado no meu software, e eu vou dizer o seguinte, olha, onde eu tenho uma região muito impermeabilizada, sem nenhum obstáculo, as águas vão passar, vão percorrer assim, com muita rapidez, muita facilidade. Quando eu tenho uma área bem conservada, bem preservada, eu acabo tendo obstáculos, são galhos, são pedras, e aí a água ela anda mais lentamente dentro dessa região que está mais preservada, né? Então, isso é representado no modelo através desses coeficientes, seriam os coeficientes de Manning. E eu digo, qual é o valor do coeficiente de Manning em diferentes regiões? Se ela está bem preservada, o coeficiente fica maior, tá? Se é uma área, por exemplo, de pasto, alguma coisa, eu vou usar um coeficiente de Manning menor e a água vai correr mais rápido. É como se fosse o atrito. É o atrito naquelas regiões que estão me interessando no modelo. Isso aqui foi pesquisado, né? A definição desses coeficientes de Manning foi pesquisado já há muitos anos. Em 1959, esse pesquisador aqui, o Shaw, estava definindo valores máximos, mínimos, dependendo do tipo de uso do solo em cada região dessa. Então, com isso mais ou menos tabelado e tudo, a gente coloca essa informação no modelo, né? Então, eu tenho diferentes usos do solo, por exemplo, aqui é pasto. Ó. Se eu tiver áreas cultivadas, então aí eu vou ter valores diferentes para esse atrito da água em cada região. Isso tudo é colocado dentro do modelo e a gente vai poder ver o funcionamento desse sistema, né? Aqui, ó, eu tenho a informação sobre infiltração e percolação. A água, quando ela entra no solo, ela vai entrando de uma forma muito lenta, muito mais lenta do que a água superficial, né? E aí ela vai infiltrar e vai descendo, indo até o lençol freático, encontrando, por exemplo, um limite lá de rocha, né? Então, ela vai caminhando lentamente, vai infiltrando, o nome é percolação, é percolando, passando pelos obstáculos ali, né? Aqui tem uns equipamentos que se usa para medir essa infiltração no solo, que é chamado de infiltrômetro, né? Eu tenho um tubo e ele é vazado, e você coloca ele no solo e vê em quanto tempo essa água ela escoa e infiltra no solo, né? E isso pode ser colocado no modelo, esse tipo de informação, para representar esse fenômeno aí, ou seja, ter todo esse tipo de consideração no nosso modelo. Esse tem modelo aqui que é o método de Wangenuchen, já é um pesquisador aí mais recente, né, já de 1980, então tem toda uma formulação para ver como que a água se comporta, qual a resistência
que ela tem ao escoamento dentro do solo, né? Como é que ela vai, chamada de condutividade hidráulica. Então, ela tem a condutividade hidráulica saturada, como é que ela vai quando o solo está todo encharcado, e a condutividade hidráulica residual, quando ele está mais seco e tudo. Então, eu tenho umas formulações, que são essas equações que estão aqui, né? E que vão mostrar como é que varia essa condutividade hidráulica no solo. Eu peguei alguns dados aqui de uma tese de mestrado, ensaios feitos com solo na região de Rio Bonito, né? E tem esse tipo de estudo em várias regiões aí do Brasil, do estado do Rio e tudo, com bastante informação, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas tem bastante. E aí nós temos a mesma informação usando aqui fonte da Embrapa. Então, eu tenho o uso do solo, não, agora é o tipo do solo. Uma coisa para que eu uso? Né? Eu uso para agricultura, eu uso para pastagem, mas aqui não. A Embrapa tem um mapa que diz o seguinte: olha, aqui eu tenho um solo desse tipo, aqui ele tem uma determinada textura, tem uma composição, tem mais areia, aqui ele é mais argiloso. Então, esse tipo de informação sobre qual é o tipo de solo e como é que a água vai se comportar dentro do solo em toda essa região, né? Então, eu usei aqui uma informação da Embrapa e aí eu tenho o comportamento da água no solo sendo colocada no modelo. Outra informação que eu posso ter sobre a cobertura vegetal. Dependendo do tipo de solo, do uso do solo que eu tenho uma cultura que tem uma vegetação que está sendo cultivada, ou que é uma floresta. Então, eu vou ter profundidade de raiz diferente, eu vou ter um consumo de água diferente, né? E eu vou ter todos esses fenômenos de como a vegetação vai usar a água, né? Então, o MOID permite ter esse módulo aqui, Vegetation, onde eu consigo informar como é que é essa característica da vegetação nas regiões aí que estão inseridas no meu modelo. Então, eu posso ter essa informação, eu obtive aqui do INEA. Então, tem um mapa do tipo de vegetação e tudo em toda essa região aqui. É claro que isso é muito bom se for atualizado, se for mantido, né, de uma forma mais rigorosa, mas eu tenho uma informação no modelo e eu posso considerar como é que a vegetação usa a água que está caindo nessa bacia hidrográfica, né? E, finalmente, eu tenho aqui uma informação de precipitação. Onde que chove mais? Onde chove uma intensidade menor, maior, né? Então, aqui tem a bacia todinha representada do Rio Macaé, né? E eu tenho estações meteorológicas em vários lugares aqui no meu modelo. E o software permite fazer uma interpolação e calcular como é que seria a chuva nas regiões onde eu nem estação eu tenho, ele interpola e calcula qual seria o valor em regiões onde eu não tenho estações monitorando, né? Então, eu tenho interesse no desenvolvimento aí de soluções para melhorar esse conhecimento sobre a chuva, né? Interesse em modelagem com um software chamado WRF, que ele faz o estudo de toda a atmosfera para ver como é que a precipitação ocorre. Existem informações sobre precipitação também que podem ser obtidas via satélite e via radar. Nós temos alguns radares operando aí ao longo da costa do Brasil todo e tal. Então, é possível obter informações sobre a precipitação, como é que ela ocorre, né? E isso eu posso botar no meu modelo. Então, com isso, eu consigo
observar e verificar o resultado, por exemplo, do nível, aqui seria o nível da água no canal, então eu teria qual é o nível da água, tá, num determinado ponto. E aqui qual é a velocidade da água naquele ponto. Então eu vou ter uma velocidade aqui mais baixa, depois ela foi subindo, e esse comportamento aí, vários dias, né? Dia 24, né, de novembro, então eu tenho aqui a cada 6 horas uma informação e como é que esse modelo compara, né? E aí eu posso verificar como é que é essa velocidade num determinado ponto, como é que é o nível, e ao comparar isso, eu vou verificar se o meu modelo está tendo um bom resultado e ajustar o meu modelo para que ele fique melhor, né? Então, isso é possível da gente fazer em vários lugares, em bacias hidrográficas diferentes, né? Esse eu estou descrevendo, é uma aplicação feita no Rio Macaé, mas também faço esse tipo de modelo em outros lugares. Com isso, eu apresentei tudo isso, né? Que seria meu primeiro planejamento aqui, e agora eu vou mostrar uma aplicação feita no Rio São Lourenço, que é uma aplicação aqui na estrada aqui de Friburgo, Teresópolis, e fala também de calibração de modelo. Então, essa aqui dá para a gente se localizar aqui olhando o Brasil, vendo aqui a região do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, eu olhando aqui, ó, a costa, eu estou vendo aqui, ó, a cidade do Rio de Janeiro, aqui a região, ó, Araruama, Cabo Frio, Macaé está por aqui, Campos para cá, né? E a bacia que eu estou interessado em fazer o modelo fica aqui bem no centro do Rio de Janeiro, tá? E aqui eu posso ver um detalhe melhor aqui desenhado dessa região. Fica aqui no Parque Estadual de Três Picos. Vicente está vindo bastante aqui para alguns trabalhos aqui, né? Então, a gente fez um modelo para essa região. Eu tenho aqui o Pico da Caledônia, aqui o chamado Pico Maior, e essa aqui é uma área que tem bastante agricultura e tudo, e interessava fazer um modelo ali. Ela tem uma estação meteorológica na região, tem uma foto aqui que existem dados de precipitação sendo medidos e sendo registrados aí pelo IMET, né? E aí essa estação ela mede precipitação, vento, temperatura, radiação solar, umidade, e o que me interessava mesmo, que é a precipitação. Aqui eu tenho vocês já viram lá a bacia hidrográfica, né? O desenho dela menos detalhado, mas aqui já baixando o dado do Topodata e pegando, olha, aqui a região com maior altitude, está em vermelho, então vermelho aqui também, e aí ela tem essa formação aqui dos canais aqui até chegar aqui nos rios, né? É uma área aqui de 63 quilômetros quadrados, foi feita uma discretização com células por volta de 100 metros, né? Então, eu tenho aqui dados do STRM, né? Ou do Topodata, né? Que o Topodata é um projeto brasileiro, mas que tem por fonte dados de satélite aqui da NASA, que é esse STRM. Então, eu tenho as altitudes em toda a região. Posso ter aqui os locais onde são mais rasos, né? O menor altitude, até a região que está com pontos mais elevados. E aqui vocês estão vendo a delimitação da bacia hidrográfica e os canais, né? Da mesma forma que eu mostrei lá no Rio Macaé, usando uma ferramenta cross-section, eu defino como é que seria a profundidade e a largura do canal, né, em cada um desses pontos aqui da minha rede de drenagem. Tá? Então, eu vou especificar se é mais largo, se é mais profundo e tudo, e poder descrever aí a região. No caso do coeficiente de Manning, a gente olhou qual é o uso do solo, onde que tem uma região mais de floresta, então teria um valor para atrito, né,
maior, onde tem uma região sem tanta cobertura vegetal e tudo, então você teria um atrito menor, e isso foi colocado no modelo através desse mapa, né? Onde eu vou representar esse atrito da água, essa resistência ao escoamento aí na rede de drenagem e tudo. Aqui o tipo do solo que eu tenho, informação também da Embrapa, que eu havia falado, a Embrapa tem um mapa de todo o Rio de Janeiro com qual é o tipo de solo que tem aqui na região. Então, eu vou informar lá se ele é impermeável, qual é a característica do solo, e também a vegetação, qual é a vegetação que está ali, se está preservado, se eu tenho rocha. Se eu tiver rocha, eu não tenho infiltração, né? Então eu tenho algumas informações do comportamento esperado ali, né? Se tem desmatamento, se é uma região de floresta. E aí, com esse modelo construído, eu tenho aqui o resultado do modelo. Então, dia a dia, um resultado sendo comparado aqui, feito com a modelagem, está em vermelho, e aqui um resultado monitorado na estação, num determinado ponto da estação. Eu tenho aqui a intenção de fazer um estudo ainda mais aprofundado para fazer esse escoamento de base funcionar. Eu tenho essa diferença aqui, tá? Mas vocês podem observar que eu tenho os picos sendo percebidos no local certo, tá? No momento certo, né? E eu tenho uma diferença aqui que é justamente a necessidade de conseguir modelar o escoamento de base, tá? Que seria aquele escoamento quando não tem chuva. Ele vem através dos meios porosos e tudo. Então, nos interessa estudo sobre nutrientes no solo, uso de fertilizantes, como é que seria o comportamento desses nutrientes, né? Então, o modelo permite ver como é que seria o uso de fósforo, por exemplo, e nitrato. Você tem o uso de fertilizante e como é que isso é consumido pelas plantas aqui nessa região. Tem bastante agricultura, então é um tipo de estudo que é legal de fazer. E também uso de contaminantes, uso de pesticida. Se você joga pesticida na plantação, como é que esse pesticida é carregado e como é que ele vai se acumular, por exemplo, em alguns pontos, né? Então, também é possível fazer um acompanhamento do uso de pesticida e como é que ele se comporta ao longo dos dias e horas aqui, depois desse lançamento, né? Então, é um modelo assim, bem interessante de ser implementado e tudo, tá? E uma coisa que nos interessa também é a gente fazer ajustes no modelo. A gente chama de calibração, você verificar o seguinte: normalmente eu tenho um modelo matemático e eu coloco várias informações que são dados de entrada, tá? E aí, com esse modelo matemático, eu consigo prever o funcionamento, como é que vai ser algum efeito futuro, né? Como é que essas causas ocorrem e você vai ter efeitos que são medidos depois. Então, esse é chamado problema direto, em que causa e efeito. Mas, muitas vezes, eu tenho como medir alguns efeitos, então eu meço alguma coisa, e alguma causa que eu gostaria de confirmar, que eu posso ajustar, então eu vou tentar calibrar a causa usando o que é chamado solução do problema inverso, tá? Então, esse problema direto é o que eu mostrei para vocês e tudo, a modelagem, causa e efeito, e esse é um tema de pesquisa que nos interessa bastante, que é, inserindo informações, medidas, efeitos, eu conseguir estimar o que causou aquilo e poder melhorar o resultado dos meus modelos, né? Então, eu tenho usado um software, isso aqui é desenvolvimento nosso, feito em linguagem R,
A gente criou essa rotina aqui, que é o GRIP, General Inverse Problem Platform, que é uma plataforma para resolver problemas inversos. Então, eu coloco dados experimentais, meu problema direto, e faço algumas opções de solução, que eu faço algumas escolhas, e esse programa chamado GRIP, é uma plataforma, ela vai permitir fazer um estudo e estimar as causas, né? E fazer uma calibração dos modelos. Então, isso nos interessa fazer tipo de trabalho que é tanto do problema direto quanto do problema inverso, que é essa inversão aí de ordem, né? Então, esse programa foi feito no R, a gente está mostrando aqui uma interface no RStudio, né? Então, está lá registrado, é um software disponível para ser baixado e utilizado aí por pesquisadores. E aqui tem alguns detalhes de implantação. Como é que resolve um problema inverso usando esse software, né? Não vou apresentar aqui para vocês esse detalhe, né? Mas é importante saber que existem ferramentas para esse tipo de busca, aí. O professor Wagner vai seguir agora a apresentação, apresentando algumas coisas para vocês, e ele é muito conhecedor aí desse tipo de software e solução aí, né, que o doutorado dele foi nessa área. Deixa eu interromper aqui. Jader, você acha melhor, então, deixar para o Wagner apresentar e depois abrir para as perguntas? Eu acho que sim. Tá, então tá bom. Deixa eu apresentar, então, o Wagner. Obrigado, Jader. Daqui a pouco, então, a gente abre para as perguntas. Primeiro, boa noite, Wagner. Tudo bem? O temporal aí está muito forte? Boa noite, Vicente. Boa noite aos demais. Tudo tranquilo por aqui. Tá chovendo, mas acho que vai dar para levar bem. Rapaz, eu passei hoje em Itaboraí, estava a 40 graus. Nossa. E aí, na estrada, caiu um chuveiro em Rio Bonito, e depois lá em Casimiro de Abreu, chuva bem pesada. Nossa. Eu não sei lá em Cachoeiras, que ontem estava chovendo muito forte. Mas vamos lá. Então, nosso amigo aí, o Wagner Rambaldi Teles, ele possui graduação em matemática pela Universidade Federal Fluminense, terminou em 2006, mestrado em modelagem computacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em 2009, doutorado em modelagem computacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, né, 2014, e pós-doutorado também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, terminou em 2015, como bolsista do CNPq. Ele atualmente é professor efetivo da Universidade Federal Fluminense, lotado no Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra, do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, que é o INFES, né, da UF. Também é vice-coordenador do curso bacharelado em matemática, com ênfase em matemática aplicada e computacional. É professor, pesquisador permanente do programa de pós-graduação acadêmica em modelagem computacional e ciência e tecnologia da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Atua ainda como professor colaborador do doutorado profissional em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicados em recursos hídricos, do AMBI-HIDRO, né, do IF Fluminense. E tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática aplicada, computação científica, atuando principalmente nas áreas de análise numérica, problemas inversos, otimização, com aplicação na modelagem de recursos hídricos. O professor Wagner é um parceiro nosso aí né, desse programa. Nós orientamos em conjunto aí, né, estudantes aí do doutorado, e é um prazer muito grande tê-lo aqui, Wagner, porque você também, junto com o Jade, aí, são as nossas referências no programa aí na área de modelagem. Então, fica à vontade, e ao final da sua apresentação a gente vai abrir aqui para as perguntas, tá bom? Um abraço. Abraço. Boa noite a todos novamente, né? Agradeço aí ao professor Vicente o convite para estar aqui participando do evento hoje, né? Do curso, né? Prazer também estar dividindo
o ambiente aqui, a apresentação com o professor Jader, que é parceiro em trabalhos, em vários projetos. Como o professor Vicente já fez uma introdução aí sobre a minha formação, minha área de atuação, eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Só um instante. E aí, o objetivo da apresentação de hoje é falar um pouquinho do que o Jader já falou também e fazer uma sequência aí dos passos necessários para se realizar uma modelagem utilizando o software Moid, que o Jader já fez os comentários aí, já fez apresentou algumas etapas, alguns passos aí para a construção desse modelo. E no meu mestrado eu trabalhei com a parte da modelagem aplicada em recursos hídricos, mas voltado para o transporte de contaminantes. A gente fez um experimento de campo lá no Rio Macaé, perto da Termo Macaé, juntamente aí com o professor Jader e com os meus orientadores lá da UERJ, que também são parceiros no Ambihidro, né, no nosso doutorado aí. E no doutorado que eu fiz, o meu enfoque foi mais voltado para a parte de inundações. Eu trabalhei com a simulação do evento de 2011, janeiro de 2011, na região serrana. Foi aquela tragédia da região serrana. Eu utilizei o software Moid para fazer a análise daquele evento, estimar alguns parâmetros lá do nosso modelo, da nossa equação matemática lá utilizada. E eu vou estar trazendo isso para vocês hoje, mostrar um pouquinho das etapas necessárias para se realizar essa modelagem. Vou fazer de uma maneira mais simples, né, não aprofundada, mas para vocês terem ideia da sequência, do que é necessário, do tipo de dado, como que a gente pode proceder para realizar determinada etapa no modelo, no Moid. Estou especificando o Moid, mas há outros softwares que podem ser utilizados também para fazer esse tipo de análise, e depois a gente conversa um pouco mais sobre o que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho do que motivou isso, o que é essa ideia da região de estudo, que é a nossa bacia hidrográfica, o estudo que eu desenvolvi, a região específica que eu trabalhei, que foi a região de Nova Friburgo, como que a gente modela matematicamente esse tipo de fenômeno, como que a gente utiliza recursos computacionais para utilizar na análise de determinados eventos desse tipo que eu vou estar mostrando aqui, como que entra esse contexto do problema inverso nesse tipo de modelagem, como que a gente faz a preparação dos dados nesse software, que é o Moid, que é a etapa de pré-processamento das informações que nós estaremos utilizando. Vou mostrar um pouquinho do que eu encontrei de resultado e o que eu concluí com isso tudo. Tá bom? Bom, tudo parte do que o professor Vicente já vem falando com vocês, do que o Jader já apresentou para vocês, da motivação que é a água, né? Nosso objetivo aqui é estudar a água, com várias vertentes aí, mas a gente está buscando o estudo da água. E nesse contexto não podia ser diferente, a gente está dando enfoque ao ciclo da água, mas todo esse processo, se a gente pensar em todas as etapas do ciclo hidrológico, são etapas que carecem de muita investigação, então muitas vezes a gente considera partes desse ciclo, ou então algumas simplificações de todo esse processo. A gente tem esse processo em toda a superfície terrestre, mas o nosso objetivo aqui é investigar de uma única vez toda a nossa superfície terrestre? Não. A gente está interessado em uma porção de terra, em uma parte dessa superfície e os eventos que estão ocorrendo ali de acordo com esse enfoque que é a água. Então, essa porção de terra que nós estaremos estudando aqui é o que nós chamamos da nossa bacia hidrográfica, que é a nossa região de estudos. De uma forma bem simples, o que vem a ser essa bacia hidrográfica? Olha,
É uma porção de terra que é delimitada, que eu estou chamando aqui de um polígono delimitador, é uma região aqui onde, dado um evento de precipitação, essa água que vem da precipitação, ela vai desenvolver os processos lá do nosso ciclo. Parte ela vai escoar na superfície aqui, parte ela vai ficar retida em depressões, parte ela vai escoar, parte vai evaporar, mas o nosso objetivo aqui é investigar a água que chega aqui, ó, na nossa rede de drenagem, em particular nos nossos rios, né? E o que vem a ser essa porção de terra, essa bacia hidrográfica? Olha, é a região, é a porção de terra na qual, dado esse evento de precipitação, ela vai escoar, vai chegar à minha rede de drenagem, parte dela, né? E ela vai sair dessa porção de terra, que é o que eu chamo de exutório da bacia. E aqui dentro eu poderia fazer várias subdivisões, ou seja, várias subbacias dentro desse contexto maior da bacia hidrográfica de referência que eu estou analisando. E aí, essa delimitação da porção de terra, ela vai ser dada como? Olha, de acordo com a topografia da região. Olha, eu tenho alguns limites aqui, ó, onde eu vou construir esse meu polígono delimitador da região. Por quê? Olha, eu tenho a topografia da região, as elevações, de tal forma que uma chuva que ocorrer nessa região, devido à topografia da região, parte vai para um lado e parte vai para a área interna desse polígono aqui. E é essa área que eu estou interessado em estudar. E aí essa água vai chegar em algum momento na rede de drenagem e tudo mais, e que, por consequência, vai sair dessa porção de terra nesse ponto chamado exutório, em que, em dado momento, dependendo do contexto que estamos analisando, essa água vai chegar a um curso d'água maior e assim sucessivamente até o destino final dela. Então, como que eu vou investigar essa porção de terra, esse evento de interesse aí, que é essa precipitação e, consequentemente, a água que chega aos rios e, não menos importante, como que vai ocorrer a elevação dos níveis d'água desse meu corpo hídrico aí, de acordo com essa precipitação que ocorreu? É esse o nosso objeto de estudo aqui, essa relação entre precipitação e níveis d'água aí, e como juntar esse processo, como fazer esse caminho até termos um resultado de toda essa modelagem aí. O meu objetivo aqui em estudar as bacias hidrográficas, dentre vários que a gente poderia citar aqui, eu coloquei 3 em particular. Olha, o Brasil ele possui a mais extensa rede hidrográfica da superfície terrestre, tem muitos rios que são rios de planalto. Além disso, por que a bacia hidrográfica? Porque é nessa região que a sociedade se desenvolve, né? Nós precisamos de água para sobreviver. Então, as cidades e tudo mais, elas se desenvolvem em regiões próximas a esses cursos d'água, né? Então, esse estudo dessa região de interesse, ele vai ser realizado através de modelos matemáticos. Então, o que eu estou buscando aqui, afinal? Olha, eu tenho uma região que tem a sua topografia, tem regiões, vai ocorrer uma precipitação aqui, eu tenho alguns efeitos em decorrência dessa precipitação, mas o meu objetivo aqui é estudar, posterior a essa precipitação, o curso d'água, ou seja, o rio aqui, ó. É essa região que os efeitos que estão ocorrendo aqui, ó, nesse curso d'água. Em particular, se eu penso em situações onde eu quero saber qual é a qualidade da água desse curso, ou seja, ocorreu uma precipitação, o Jader já comentou aí que a gente tem regiões agrícolas, a gente tem pesticidas, essa chuva pode levar resíduos ou outras substâncias indesejadas para o corpo d'água. Então, muitas vezes, eu posso ter ainda regiões em que são feitos os lançamentos de esgotos a céu aberto, dentro do curso d'água. Então, como que vai ocorrer a qualidade da água desse corpo hídrico? Aqui eu estou mostrando uma situação hipotética perto de uma região estuarina, né, que tem influência das ondas aqui nesse comportamento do poluente.
mas que o objetivo aqui hoje não é a qualidade da água, e sim são os níveis da água. Então, dado uma ocorrência de precipitação, vai gerar uma vazão para esse meu corpo hídrico aqui, e eu estou interessado em saber qual é a consequência disso. Será que vai afetar a parte urbanizada aqui da minha cidade, que está nas proximidades aqui do meu corpo hídrico? Isso, a modelagem, ou seja, a representação desse fenômeno por meio de equações matemáticas e posteriormente resolvidas utilizando recursos computacionais, seja através de implementação de um código próprio ou utilização de softwares que tem como base a solução dessas equações, a gente pode prever determinados cenários, propor algumas medidas paliativas para atenuar esses efeitos da inundação, dos efeitos que a sociedade vai sofrer aí com toda essa chuva, né, com a elevação desses níveis d'água. Então, isso que a modelagem vai nos ajudar. E aí, eu vou mostrar para vocês um estudo com esse viés na bacia do Rio Bengalas, que está localizada lá no município de Nova Friburgo. Nova Friburgo ele está localizado na região serrana, né, no estado do Rio de Janeiro. Ele tem 3 principais bacias hidrográficas, que é a bacia do Rio Grande, a bacia do Bengalas, que é o nosso objeto de estudo aqui, e a bacia do Rio Macaé também. Essa bacia do Rio Bengalas é onde está localizada a parte mais urbanizada da cidade de Nova Friburgo, né? Então, é o nosso objeto de estudos. Reforçando, eu estou interessado aqui em analisar o evento de janeiro de 2011 que ocorreu lá na região serrana. Para a gente visualizar um pouco mais esse cenário, eu tenho aqui o estado do Rio de Janeiro, a localização do município de Nova Friburgo, mais ao centro do estado aqui, e dentro do município de Nova Friburgo, o meu interesse é essa bacia do Rio Bengalas aqui, ó, mais na parte central do município, e aqui essa bacia, ela está subdividida em outras 4 subbacias, que é a bacia do Córrego Dantas, desculpa, do Rio Cônego, do Rio Santo Antônio e a subbacia aqui do Bengalas, que dá nome ao próprio rio, que é o principal curso d'água aqui da parte mais urbanizada da cidade. Aqui eu coloquei apenas 4 ilustrações do cenário pós-tragédia de 2011, aqui parte central da cidade, né, onde foi duramente afetada com todo aquele evento que foi muito noticiado aí, né, nos veículos de comunicação, e a gente vai estar tentando analisar um pouco mais esse cenário aqui. Para analisar esse escoamento, né, superficial nessa região de interesse, que é o interesse aqui é abordar o efeito das inundações, né, a gente vai utilizar modelos uni- ou bidimensionais. O que seria isso? Olha, quando eu tenho a parte unidimensional, significa que eu estou interessado em analisar, ou seja, que eu estou colocando com maior relevância que os efeitos em uma única direção, que geralmente é a direção longitudinal do meu corpo hídrico, eles estão sobressaindo em relação às demais direções, ou seja, a parte transversal e a parte vertical também. E aí, todo esse cenário, o que a gente vai estar analisando é como é o comportamento de uma seção transversal que é perpendicular a esse curso d'água, né, esse domínio longitudinal que a gente está tomando como referência. E aí, esse cenário que eu estou propondo aqui do escoamento superficial, ele é modelado com base em equações matemáticas, e elas são chamadas de equações de Saint-Venant. São equações diferenciais aí, e que são resolvidas utilizando métodos numéricos. Essas equações de Saint-Venant, elas têm como base a equação da continuidade e a quantidade de movimento. E aí, com base nessas equações, nós vamos tentar reproduzir esse efeito, esse cenário de 2011, lá de janeiro, na bacia do Rio Bengalas. As equações de Saint-Venant eu reescrevi aqui, coloquei elas aqui só para vocês terem uma noção da cara dessas equações. Aqui eu levo em consideração como que é a declividade do fundo do rio, né?
como também é a relação do atrito, que é leva em consideração a rugosidade, que o Jader já colocou aí para vocês, e também os efeitos de contração, expansão da minha rede de drenagem ali. Então, são algumas das situações que a gente leva em consideração ao fazer essa modelagem, dentre outras que eu não vou entrar em detalhes aqui no momento. E para fazer essa modelagem, eu utilizei esse modelo matemático, que são as equações de Saint-Venant, e eu resolvi esse modelo matemático numericamente. Como que foi feito esse processo? Eu utilizei a plataforma Moid, o software Moid. Ele começou a ser desenvolvido lá em 1985 pelo professor, um dos idealizadores, né, foi o professor Ramiro Neves. Ele tem como base a linguagem de programação Fortran, e ele tem duas interfaces principais, que é a interface de sistemas de informações geográficas, que é onde a gente faz a parte de pré-processamento das informações, e a interface GUI, que é a interface onde a gente faz as simulações propriamente ditas. No meu estudo aqui, eu utilizei o módulo MoidLand, que é voltado para os processos que ocorrem em uma bacia hidrográfica. Tem o MoidWater, que tem outra finalidade aqui dentro desse objetivo que a gente está buscando estudar. E toda essa modelagem é feita com base nas equações de Saint-Venant, que são resolvidas numericamente utilizando o método dos volumes finitos. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a interface de pré-processamento do Moid. Hoje em dia, há outra interface gráfica que vocês podem estar utilizando de propriedade da Bentley, mas o código-fonte base de todo esse processo é o Moid, que é livre e todos podem ter acesso a esse código-fonte base, né? Então, aqui é a interface onde a gente faz a preparação dos dados, das informações que a gente vai estar utilizando, e a interface GUI é onde a gente trabalha toda a configuração da simulação que a gente quer realizar propriamente dita dentro desse cenário que a gente preparou aqui na interface GIS. Só que, quando a gente faz esse processo de modelagem, o que ocorre? Olha, eu quero analisar o efeito da precipitação dentro do contexto da elevação dos níveis d'água do meu rio. Só que eu vou fazer isso utilizando um modelo matemático, uma equação. Logo, eu preciso de informações suficientes, tais que eu consiga reproduzir de forma satisfatória o evento de interesse. Só que a gente recai em vários problemas. Nem sempre a gente tem esses parâmetros necessários para a modelagem disponíveis. Ou ainda, nem sempre a gente consegue calibrar de forma satisfatória esses parâmetros, ou seja, colocar um valor coerente desses parâmetros de tal forma que o nosso modelo represente de maneira satisfatória o fenômeno real. A gente pode estar colocando valores para determinados parâmetros, chuta um valor, veja se o resultado melhorou ou piorou, e vou fazendo ajustes pelo processo de tentativa e erro que nós chamamos. Mas nem sempre a gente tem garantia do melhor valor para esses parâmetros. Então, devido a todo esse contexto, o que a gente utiliza é uma abordagem baseada em problemas inversos, que o professor Jader já fez comentário aí com vocês inicialmente. Em específico, para o nosso problema aqui, a gente está buscando encontrar parâmetros para o nosso modelo matemático. Para a gente falar de problema inverso, a gente usualmente parte do chamado problema direto. Eu tenho uma causa, nesse caso, é a minha precipitação. Se eu tenho todas as informações que eu preciso para a modelagem, para utilizar o meu modelo matemático, os parâmetros necessários, consequentemente, eu vou obter o meu efeito dessa precipitação na região de interesse, que são os níveis d'água. E esses efeitos aqui, eles vão me permitir analisar toda a região ali, propor medidas e tudo mais. Beleza. Mas muitas vezes eu não tenho todas as informações necessárias aqui para colocar no meu modelo de tal forma que todo esse processo seja bem próximo do fenômeno real. Às vezes eu posso
necessitar de uma informação aqui no início da causa do meu problema, ou ainda, conforme eu disse, dos parâmetros aqui do meu modelo. Mas eu tenho o que aconteceu. Nesse caso, eu tenho informação dos níveis d'água da minha rede de drenagem. Então, se eu tenho informação desses níveis d'água da minha rede de drenagem, com base nessas análises aqui, eu consigo obter ou informações aqui no meu modelo matemático ou então da minha causa. No meu cenário aqui que eu estou analisando, eu tenho informações do meu nível d'água e também tenho informação da minha precipitação. Logo, que meu objetivo de estudo aqui é encontrar quais os parâmetros necessários para que o meu modelo matemático reproduza tudo isso. Então, como que eu vou obter esses parâmetros de interesse aqui do meu modelo matemático? Olha, eu vou buscar encontrar a menor diferença possível entre os níveis d'água que eu tenho informações medidos lá do meu curso d'água e aqueles que eu calculei utilizando a minha plataforma Moid, lá o meu software. Essa diferença eu quero que seja a menor possível. Logo, eu vou buscar, então, esse conjunto de parâmetros utilizando o que nós chamamos de métodos de otimização, um método de otimização. Em particular, eu utilizei o método aqui chamado Luia-Cola, de tal forma que, ao calibrar esse modelo de forma coerente, essa diferença entre os resultados dos níveis d'água que o meu modelo obtém através da solução numérica das equações de Saint-Venant e esses dados experimentais aqui, esses dados que realmente eu obtive lá na região de interesse, essa diferença seja a menor possível. E aí sim, com base nisso, eu tenho possibilidade de entrar com dados de precipitação, o meu modelo matemático, baseado aqui no meu software Moid, vai reproduzir os níveis d'água com base nessa precipitação que eu entrei. Então, aí eu consigo fazer análises, fazer modificações ali no cenário que eu estou analisando, de tal forma que eu possa propor medidas ou então ajudar no processo de tomada de decisões dentro desses eventos extremos aí que a gente está analisando. Então, como que eu vou fazer isso na minha plataforma Moid? Olha, a minha análise aqui vai seguir uma estrutura básica. Primeira coisa que eu vou precisar são dados de topografia da minha região. É o que nós chamamos de um arquivo XYZ. Eu tenho coordenadas de latitude, longitude, e para cada coordenada dessa eu tenho uma elevação, um nível, um valor de Z aí. Então eu tenho sempre coordenadas XYZ. Para cada coordenada ali espacial eu tenho a minha elevação. Então, isso daqui é uma informação de elevação da região do município de Nova Friburgo. Esses dados foram obtidos junto à prefeitura da cidade por meio dos meus orientadores. E aí, reparem que, se a gente olhar simplesmente essa imagem aqui do município, a gente pode pressupor que é uma superfície contínua, mas, na verdade, não. São vários pontos. Como aqui eu tenho muitos pontos, numa visão um pouco mais afastada, dá a sensação de uma superfície contínua, mas o que eu tenho são pontos aqui. E o que eu vou precisar, então? Eu quero uma superfície contínua para simular o escoamento nessa região, a minha rede de drenagem ali e todo esse efeito dentro desse contexto da elevação dos níveis d'água. Então, para isso, eu vou construir um grid, é uma malha que o Jader falou aí. Essa malha que eu construí células de aproximadamente 100 por 100 metros. E aí, minha próxima etapa é fazer a junção desses dados de topografia com esses dados aqui, com essa minha malha construída. É o que nós chamamos do modelo digital do terreno. Eu faço uma suavização nesse modelo, dou uma, a grosso modo, limpada nesse modelo, e aí aqueles dados que eu tinha de pontos, quando unificados com a minha malha aqui, eu construí a superfície contínua. Então, cada célula aqui agora, ó, eu tenho uma elevação média aqui, ó, da minha região. E é nessa superfície aqui que eu vou estar trabalhando a partir de agora.
O que eu quero fazer aqui? Olha, eu quero fazer vários processos aqui na minha superfície, no meu modelo do terreno. Posso calcular a declividade das células, como que é a direção do fluxo aqui nessa minha superfície, a área drenada, a minha rede de drenagem e também delimitar a minha bacia. E é isso que eu fiz. Olha, nessa minha superfície aqui, nesse meu modelo digital, eu construí todos os possíveis cursos d'água que estão presentes nessa região. E com base nesses cursos d'água, eu busquei a rede de drenagem de interesse e também a bacia hidrográfica de interesse, que é essa daqui, ó. Na minha região, que é o município de Nova Friburgo, conforme eu havia dito, eu considerei 3 principais bacias. Eu tenho aqui a bacia do Rio Grande, tenho aqui a bacia do Rio Macaé, tenho outras bacias, mas o meu interesse é a bacia do Rio Bengalas, que está delimitada aqui, ó, é a subbacia do Córrego Dantas, desculpa, do Rio Cônego, Rio Santo Antônio e a subbacia do Bengalas. Então, é essa região aqui, essas subbacias que eu estou analisando com base nesse processo que eu mostrei para vocês. Mas como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou utilizar dados reais. Esses dados reais, eles vão ser obtidos com base em algumas estações de monitoramento que estão presentes dentro desse limite aqui, ó, da minha bacia hidrográfica. Eu estou considerando 6 estações de monitoramento, que são essas informações aqui, ó, a bacia, ó, é uma estação de monitoramento que tem no Pico do Caledônia, eu tenho em Venda das Pedras, em Conselheiro, tenho aqui mais ao centro da cidade, no Suspiro, Ipu e também uma em Olaria. Então, é com base nesses dados aqui, nessas estações de monitoramento, que, dentre outros dados que elas armazenam, eu tenho dados de precipitação e de nível d'água nessa região que eu estou analisando. Esses dados eu tomei como base o sistema de alertas de cheia do INEA. E aí, lá na época que eu fiz o meu doutorado, lá de 2010 a 2014, que eu comecei a desenvolver esse estudo, e depois no pós-doutorado eu fiz um melhoramento dos resultados, vamos colocar assim, eu obtive esses dados lá do sistema de alertas de cheias, e aqui eu tenho as regiões, ó, por exemplo, eu tenho o município, Nova Friburgo, o curso d'água, aqui está falando que ó, é o Rio Bengalas, aí aqui eu tenho Suspiro, aí a estação aqui, ó, eu tenho os dados, e eu baixei esses dados lá do site do INEA, da estação do sistema de alerta de cheias do INEA, e com base nesses dados de precipitação e dos níveis d'água, eu fiz o meu processo de modelagem utilizando o software MOID, que tem como base essa representação aí do fenômeno de uma forma matemática, que é o nosso modelo matemático dado pelas equações de Saint-Venant. A primeira subbacia que eu modelei foi essa daqui, ó, que é a bacia do Córrego Dantas. Então, aqui eu tenho a informação que eu obtive de precipitação para a estação localizada nessa subbacia, e aqui, ó, eu tenho, após o processo de calibração do meu modelo, utilizando problemas inversos e tudo mais, eu fiz a análise do nível d'água na subbacia aqui, considerando uma única estação de monitoramento que eu tinha disponível dados para essa subbacia do Córrego Dantas. Esse comportamento aqui, esses pontos que são triângulos em preto, eles são os dados que eu obtive lá das estações junto ao site do INEA, do Sistema de Alertas de Cheias. E aqui, essa curva vermelha aqui, foi o comportamento do nível d'água obtido pela plataforma MOID dentro desse cenário que eu fiz aqui. Também fiz a análise da segunda subbacia, que é a subbacia aqui do Rio Cônego. E é essa bacia aqui, ó. Nessa subbacia, ou bacia, dependendo do contexto que a gente está analisando, eu tenho uma estação de monitoramento, aqui está a informação de precipitação ocorrida
aqui de 11 de janeiro até 13 de janeiro, né, que foi o período lá da tragédia, o ápice da tragédia. Novamente, nessa mesma estação, dada a ocorrência da precipitação, eu tenho níveis d'água em preto obtidos no sistema de alertas de cheias, e aqui pelo MOID. E aqui eu tenho uma nova subbacia, que é a bacia do Rio Santo Antônio, onde eu tenho precipitação e a comparação dos níveis d'água entre os dados do sistema de alertas de cheias e o que o software conseguiu reproduzir. E, por fim, a nossa quarta e última subbacia aqui, ó, que é a do Suspiro, eu tenho precipitação e níveis d'água, tanto do sistema de alerta de cheias quanto do MOID. Isso eu estou levando em consideração uma única estação de referência, que era a estação que eu tinha como dados acessíveis, né? Então eu tomei essas estações, uma estação em cada subbacia aqui para fazer essa comparação. E aqui estou mostrando para vocês, ó, como que o efeito dessa precipitação. Aqui tem a data, ó, de janeiro, ó, aqui o período, e aqui o efeito. Quanto mais vermelho aqui, maior a elevação, né? E aqui como ocorreu todo o cenário de janeiro de 2011 na bacia do Rio Bengalas. Tá bom? Então, esse foi todo o processo de modelagem que eu fiz. E o que eu pude concluir desse estudo é que eu consegui reproduzir de forma satisfatória esse evento de janeiro de 2011, utilizando o módulo MOID Land. Também, com base nessa análise aqui, nessa modelagem, o que a gente pode concluir é que, baseado em previsões meteorológicas, a gente consegue ter uma noção de regiões afetadas por essas ondas de cheias, né? E, não menos importante, a gente pode estar aplicando essa metodologia que eu desenvolvi aqui na bacia do Rio Bengalas em outras regiões, para a gente estar analisando eventos de precipitações extremas, né, como foi o ocorrido, e também a consequência disso nos níveis d'água, principalmente nessas áreas urbanizadas, que é onde tem a maioria da população afetada. Então, obrigado a todos aí pela atenção. Obrigado, Wagner, pela sua apresentação. Assim, as duas apresentações, elas fazem uma abordagem muito forte com a questão da modelagem, mas não é para assustar ninguém, tá, pessoal? Isso aí é só para vocês verem que o potencial da ferramenta, né, desse instrumento, que é a modelagem, que pode ajudar muito aí em estudos hidrológicos, a partir de informações obtidas no campo, obtidas aí a partir de bases de dados, é onde você pode fazer previsões, fazer uma série de estudos aí, utilizando a ferramenta, né? Então, a partir de agora, eu deixaria aberto aqui para perguntas, para dúvidas aí que surgirem, para que vocês possam interagir aí com os nossos dois apresentadores até este momento. Vicente, aqui é o Johnny. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade. Como é medido a seção transversal de um corpo hídrico? Qual a técnica utilizada? Obrigado. Pode responder, Jader. É que ele não direcionou especificamente nem para um nem para outro, eu fiquei aqui pensando. Olha só, existem diferentes técnicas para isso, né? O Wagner, de formação, ele é matemático. Eu sou engenheiro mecânico, né? Então, nenhum de nós dois somos aí especialistas aí nessa área. Mas, normalmente, você tem sistemas, por exemplo, com um ecobatímetro para você passar em cima da lâmina d'água lá e ele fazer a medição disso, né? Existem técnicas mais antigas também que podem ser utilizadas dependendo aí dessa precisão esperada também
e da disponibilidade lá de equipamentos mais sofisticados para isso, ou não, né? Até algum sistema lá de medição direto com réguas e tudo, uma coisa mais antiga aí para se fazer, né? Mas até essas técnicas mais sofisticadas. Eu já tive lendo alguns artigos utilizando sistemas querendo utilizar até imagens de satélite e procurar estimar a profundidade do corpo hídrico dessa forma. Mas aí tem muitas variações dependendo, por exemplo, da composição ali que você tem. Está vindo com mais material, com mais sedimentos na água, ou com alguma coisa tipo algas e tudo, e que podem interferir nessa medição, né? Então, eu não sei até que ponto é aplicável algum sistema de sensoriamento remoto, tá? Só um comentário aí, Jade, acrescentando, eu já vi alguns estudos voltados até pensando na utilização dos drones, mas não é a minha área de atuação especificamente. Tem as bandas lá, na hora que você faz esse processo, então não é minha área de atuação especificamente para entrar em mais detalhes aqui com você, mas já vi estudos também pensando nessa possibilidade. É muito interessante isso, mas realmente aí você começa a esbarrar em dificuldades dessa ordem que eu falei, né? Que é de você ter alguma interferência da água mesmo, de sedimentos e tudo que estão ali presentes ou não. Se ela está mais límpida, eu acredito que seja um processo mais fácil. Aí é o Vicente que é o grande especialista nisso tudo aí, né? A gente já comentou um pouco sobre algumas possibilidades, né, de você fazer a medição de seção, né? Isso vai depender muito do tamanho do rio, né? Se você tiver um rio muito largo, muito profundo, então você pode abrir mão de uma técnica aí, a gente já falou aqui em outros momentos sobre a DCP, por exemplo, né, daria para usar. O ecobatímetro foi outro caso aqui que o Jader comentou. Se for um rio menor, você pode fazer com uma mira, né? Que é uma régua, na verdade, né? A gente chama de mira topográfica, e você esticar uma corda ali, de tantos e tantos metros, você fazer a medição da profundidade. Então, assim, vai depender muito do curso d'água, né? Outras técnicas aí eu já vi, de fato, Jader, tem um satélite, se eu não me engano, americano, que o problema dele é que ele tem umas passagens meio... a órbita dele passa uma distância muito grande, né? E quando eu fui na ANA, ele tinha um estudo lá de uma técnica, né? Que estava usando esse satélite para poder estimar a profundidade de cursos d'água, tá? Então, poderia ser usado também, mas é uma coisa que ainda, vamos dizer assim, não está muito consolidada ainda no Brasil, e esse satélite também, como eu disse, ele tem um espaçamento muito, muito grande, né? Seria uma alternativa para grandes rios, como nós temos na bacia do Amazonas. Mas, assim, as técnicas vão variar muito em função da disponibilidade de equipamento, mas também do tipo de curso d'água que você está medindo a seção. Tá, Johnny? E é muito interessante, né, Vicente? Você medir em alguns lugares e você inferir em outros usando essas técnicas, né? Então, Exato. você pode ter certeza porque você mediu presencialmente em alguns lugares, né? Exatamente. O Fred levantou a mão, o Roberto, deixa eu ver a ordem aqui, só para não... primeiro é o Roberto, na sequência o Fred. Roberto? Pessoal, muito obrigado pela resposta. Professor Vicente, professor Lugon, professor Wagner, né? Wagner. Isso. Obrigado pela exposição, excelentes trabalhos. E a minha pergunta é para o professor Wagner. Caiu o som? Só para mim? Para você? Para mim, travou aqui. Normalizou? Pergunta de novo, Roberto, que na hora que você ia perguntar, falhou. Não. Tira a imagem, Roberto, e só deixa o som, o microfone.
Vê se está ouvindo agora. Agora sim. Sim, normal. Voltou? Tá, qualquer coisinha, porque minha internet que eu estou vendo que está estável aqui. Professor, então, vejo ali que a pesquisa de vocês mas eu queria saber eu acho que são três, uma pergunta composta de três partes, vamos dizer assim. Primeiro, na tua pesquisa, você chegou a fazer já havia, vamos lá, reformular aqui, já havia algum dado anterior sobre a chuva? Eu esqueci o nome agora. Vicente? Eu acho que é melhor, Roberto, você escrever sua pergunta, porque o som está chegando bem picotado. Não sei se para vocês também, mas para mim aqui eu não consegui entender nada. Infelizmente, eu também não consegui entender. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o Fred e aí a gente pede, se ele conseguir entrar de novo, a gente abre para ele. Fred, por favor. Obrigado, Vicente. Boa noite. Wagner, Jader, muito bom. A explicação aí da modelagem, né? Botou de uma forma simples, né? Mas duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, essa pergunta que foi de como fazer a sessão, né? A gente já tem hoje a possibilidade de usar o laser, né? O LIDAR, né? O Jader colocou, isso vai depender muito da quantidade de material de suspensão. Para águas claras funciona muito bem o laser verde e vermelho. Então você consegue pegar a superfície d'água e profundidade até 15, 20 metros de profundidade, funciona bem para águas limpas. Tá? Então, mais tecnologia vindo aí, a gente tem usado isso muito para fazer batimetria de zona costeira, né? Na zona de arrebentação e tudo. Então tem funcionado bastante bem, com bastante resultado bom. A outra coisa é de colocar um pouco a experiência de que a gente teve lá, trabalhando com o Ramiro, com o Moide, no reservatório de Lages, lá em Piraí. Né? Nós fizemos o Moide Land, Moide Water, para fazer o 3D da camada de qualidade de água, de circulação do reservatório e tudo. E uma coisa que a gente chegou uma dependência muito forte da distribuição da chuva. Né? Você tem, mesmo você tendo uma estação, como foi o caso aí do estudo, né, do Wagner, do Jader também, uma estação só, às vezes você tem diferencial. A chuva que está caindo naquela estação não está caindo na bacia toda, né? Ou que está caindo em outro lugar não está caindo na tua estação, né? E por isso essas diferenças grandes de vazão. Né? Então a gente lá agora vai sair para uma segunda etapa do projeto, criando uma bacia experimental mesmo. Vamos colocar, pelo menos a ideia inicial, são 6 estações, né, meteorológicas dentro da bacia, né, dividido nas subbacias, para ver se a gente pega melhor esse comportamento. E o outro, aí é a questão lá do Jader, que ele colocou a questão do solo, né, os parâmetros do solo. Né, os valores que a gente tem da Embrapa são de classificação do tipo de solo só. Né? Ele não te dá os coeficientes de permeabilidade, infiltração, né, são mais padrões. E isso a gente também percebeu que a gente tem muita variação lá e vamos ter que fazer agora um esforço bastante grande de medição em campo desses parâmetros. Né? Então, talvez seja isso também o afastamento, né, entre os valores que você tem lá do teu fluxo de base, né, em função à drenagem subterrânea, né, da tua bacia. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais isso, vocês dois, né, essa questão da dificuldade que a gente tem dos dados de campo mesmo, né, de permeabilidade do solo, de vazão, de transmissão, essa coisa toda do solo, que a gente não tem muito estudado isso ainda aqui. Né? É isso.
É muito interessante isso. Eu tive conversando com o Ramiro sobre essas questões, né? E, na verdade, eu preciso trabalhar mais com o modelo, porque a recomendação é a seguinte: é você fazer uma simulação de longo prazo, tipo 2 anos de simulação, para que o meio poroso realmente comece a representar esse fluxo da água no lençol freático e tudo, né? E eu usei esse modelo assim de uma forma muito rápida, né? Então ele praticamente só tem a informação do fluxo do escoamento superficial. Então, no caso da minha modelagem, tem sido mais em função disso, né? Como é uma bacia hidrográfica muito pequena, a gente está falando ali de 64 quilômetros quadrados, então essa questão vamos falar assim, da distribuição da chuva na bacia, ela não fica sendo tão importante assim, tá? Uma estação acaba representando bem. Mas nós temos procurado utilizar o WRF, e até é uma coisa que o MOID tem, ferramentas para isso e tudo, né? Para você poder fazer a modelagem com o WRF e usar uma distribuição não interpolada, mas ela modelada lá da região, para ver se você consegue capturar esses efeitos aí espaciais, né? Da distribuição espacial. Mas aí a gente já está falando em algumas coisas que ficam no limite aí do que se conhece, né? De você conseguir fazer esse sistema funcionar. Eu acho muito interessante também você poder fazer uso de dado de radar, tá? Porque aí você tem também uma chuva sendo medida não com a estação lá no solo, né? Mas em toda a riqueza aí dessa distribuição espacial aí. Então, você vai ter regiões com uma distribuição diferente aí da chuva. Mas tudo vai depender mesmo do seu objetivo na pesquisa, né? Como é que isso vai compor lá para tomada de decisão, para a aplicação que se pretende ter. Não sei aí o que o Wagner gostaria de comentar. Eu também acho essa questão dos dados experimentais bem delicada, porque, infelizmente, conforme eu disse aqui, eu só tinha basicamente uma estação em cada subbacia ali, e era a referência que eu tinha. A chuva ela foi interpolada, como o Jader havia comentado ali na apresentação dele, mas os dados do nível ali, de vazão, as demais informações eram obtidos através de 5 estações, de 4 estações, na verdade, né, uma para cada subbacia. Era a referência que eu tinha e foi a referência que eu usei, né? Mas se eu tivesse mais informações, eu acredito que o modelo estaria representando de uma forma mais fiel a região ali de interesse, né? Ok. Ok, professor Fred. Professor Fred, só para eu não apresentei, o professor Fred é o coordenador do Prof. Água, pessoal, tá? Ele tem aqui nos dado a honra de participar aqui do nosso curso e contribuído bastante. Professor, inclusive, se o professor quiser fazer aquela apresentação que o senhor mandou mensagem, o senhor vai poder fazer se desejar, tá? Não, hoje acho que não, Vicente, que já são 20 para as 9 aí, pô, já fica apertado para todo mundo. Porque eu não tinha. Eu não tinha programado, né? Se eu soubesse, eu teria feito uma organização melhor aí. Quando eu recebi Mas essa questão que se colocou da modelagem, né, do MOID, ela encaixou muito bem, né? Mas a gente está tendo mesmo que, em função justamente disso, né? A área, né, do nosso estudo lá da represa de Lajes são 330 quilômetros quadrados de bacia e encravada ali no topo da Serra do Mar, né?
Sim. Então, você tem muita chuva de frente fria, né, e uma variedade muito grande espacial ali, que dá um diferencial muito grande. Então, a gente vai ter que partir mesmo por uma verificação em loco mais delicada, né? Assim como vamos instalar lá 11 pontos de medição de vazão e rios, né, para poder ter esse reflexo, né? Já que você não pode medir chuva em tudo quanto é canto, né? A gente vai botando os medidores de nível nos rios com calha, com vertedor, para ter as vazões ali de contribuição de cada subbaciazinha, né? Porque justamente o que aconteceu foi isso. Mesmo utilizando, né, os satélites, né, de grande área e tudo, para modelar a chuva, etc., nós ficamos muito fora, né, a adesão, né, entre o medido e o modelado não chegou a 40% de ajuste. Nas vazões, a gente tem um ponto lá que é medido, vazão. A vazão dele era 12 metros cúbicos por segundo de média anual. O modelo deu 2,5 de média anual. Quer dizer, muito longe ainda, né? Então, a gente está agora tapando, né, essas falhas de dados que a gente, na primeira rodada, a gente estima, né? Estima a permeabilidade do solo, né? Estima a questão de interceptação de vegetação. Então, agora nós vamos né, vamos cobrir esses dados com essa questão do solo e de vazão dos afluentes, né, para tentar ver se a gente consegue chegar na melhoria de vazão. No Moíde Water, não. No reservatório em si, a gente conseguiu uma aproximação já aí da ordem de 80% para a qualidade de água, né? Fazendo perfil de temperatura, fazendo perfil de nitrogênio, de fósforo, de clorofila, né? Deu um resultado muito bom, que eu acho que foi justamente o que o Jader falou, né? A questão de quantidade de dados, né? Nós tínhamos basicamente 1 ano e meio de medições, né, a cada 2 horas para a qualidade de água. Então, isso deu para parte desse resultado fazer, né, o ajuste inicial do modelo e depois a confirmação, rodar o modelo e ver se ele estava chegando nos valores que a gente tinha, né, conseguido. Então, é importante, né, eu acho que esse é um aspecto que eu gosto de frisar bastante, né? Se a gente não tiver dado, a gente modela qualquer coisa. E o resultado vai ser qualquer um. E a gente não vai saber se aquele resultado é verdadeiro ou não, né? Então, a gente tem que ter dado, por menor quantidade que seja, né, para colocar isso de forma bastante prática. A gente vai ter que ter medição, vai ter que ter algum dado, por menor que seja, para ter ideia se o modelo está dando o resultado correto. Era só isso. Obrigado, gente. Perfeito, professor. Roberto, voltou, Roberto? Com você. Sim, professor. A internet ela tem umas horas, 20 horas, 18 horas é ruim. Bem, eu aproveitei para reformular a pergunta, para melhorar, porque é uma pergunta com vários itens. Para o professor Wagner, né? Eu achei interessante pelo seguinte, eu me lembro que na época, esse episódio que aconteceu lá na região serrana, não foi? Acho que aconteceu um volume muito grande, a quantidade de água precipitada digamos que naquele local. E pelas fotos aí, eu vi o seguinte, que parece que a foto mostra que é tipo um funil. Digamos assim, as casas, né, as cidades, né, as vilas, enfim, ficam ali embaixo. Aí, eu não tinha reparado isso também, porque o jornal usa mais o sensacionalismo e a gente está na academia, vocês têm dados com pesquisa, né? E aí eu estou vendo isso. E eu me lembro que na época eles falavam, subiu 20 metros, 30 metros. Aí eu estou vendo que você simulou ali que subiu, não sei se esse valor todo. Eu não entendia como que o rio poderia subir tanto. Vamos supor que não seja 30, mas 10 metros, mas é muito, muito. Aí eu entendi pela foto. Aí a pergunta é,
na tua pesquisa, você conseguiu, lógico, considerando que eu estou vendo que a modelagem você está trabalhando com matemática e tal, mas você conseguiu algum dado histórico anterior nessa pesquisa, ou você procurou, ou não foi o seu foco? Se a ação humana ali ela foi maior ou potencializou aquela catástrofe, e pelo jeito, eu estou vendo que é uma coisa, que é uma tragédia anunciada, ela vai acontecer de novo, mas se bem que você falou que agora você tem como prever isso, ou antever, não sei. E aí o que mudou no seu estudo, o que esse estudo ajudou, poderia ter ajudado para, digamos assim, conseguir detectar essas tragédias? Obrigado. Roberto, boa noite. Então, são vários cenários aí. Lá na época, se eu não me engano, não chegou a 20 metros, pelo menos nas estações que eu trabalhei como referência. Mas ali houve uma quantidade de chuva muito grande, mas só que houve muitos deslizamentos. Então, não foi só a chuva em si, a quantidade de água. Então, você teve lama, como a região montanhosa, então, muita terra ali, né, desceu. Então, isso tudo contribuiu também, aquela lama toda, para fazer ocorrer toda a tragédia, né? O meu enfoque mesmo foi modelar esse evento de precipitação extrema, né? Eu não sei essa questão anterior, se houve algo. Eu acredito que não tenha ocorrido nada tão intenso que foi classificado como uma das maiores tragédias lá. Eu não sou de Friburgo, né? Eu acho que o Jader, que é lá da região, talvez ele tenha essa informação mais nesse contexto histórico aí para estar trazendo. A ideia da modelagem com base no modelo calibrado que representa de uma maneira satisfatória a região, então eu posso estar simulando a ocorrência de uma dada precipitação naquela área e o que essa precipitação vai ocasionar ali o efeito dela no nível do rio. Então, aí você começa a fazer algumas previsões. Olha, se está previsto aí para chover tantos milímetros, o que ocorreria com o nível d'água nesse cenário atual, dado uma precipitação prevista, se ocorrer essa precipitação prevista. Então, a gente teria uma noção da elevação desse nível d'água. Então, já teria a possibilidade de informar a população ribeirinha e tudo mais, tentar amenizar os impactos. Mas a gente tem que, a natureza, né, a gente tem toda as... não temos uma certeza nisso tudo, né? A gente tem uma previsão, mas que eu acredito que poderia estar contribuindo aí dentro desse cenário. Eu não sei se... Pode falar, vai. Não, eu não sei se faltou algum complemento aí. Roberto? Eu não tenho certeza nem se o Roberto está assim direto ouvindo, porque deu uma congelada. Roberto, está ouvindo? Caiu rápido e já reconectou. Obrigado. Estou copiando aqui. Obrigado. Então tá. O Wagner falou de eu complementar alguma coisa. Aí eu vou falar um pouco como morador da cidade mesmo, né? E a verdade é o seguinte: foi uma chuva que nunca você tinha visto na região. Então, realmente, assim, a ciência de um país tão jovem quanto o Brasil, tá? Onde você não tem monitoramento de tão longo prazo assim, né? Em que você, de repente, quer prever algumas coisas e gerir algumas coisas, não é muito fácil, não. Foi uma chuva, assim, absurda. Então, eu acho muito difícil, eu espero que não ocorra novamente, tá? Que realmente fique dentro de limites mais razoáveis, né? A gente está falando de uma ocorrência assim, que está muito fora do controle de todo mundo e tal, mas foi chuva demais, gente. Então, todo modelo, toda previsão que se faz e tudo é muito importante para você melhorar o funcionamento e tudo, mas como o Wagner falou, você teve muito deslizamento de terra também,
em locais que você, de repente, não teve interferência humana nenhuma, tá? Simplesmente foi tanta chuva que desestabilizou tudo e teve todas as ocorrências ali. Então, é o que eu reparo ali com 60 anos morando lá na região, né, e vendo esse tipo de chuva e alagamentos que ocorrem, mas não daquela magnitude. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? De fato, o tema é um tema bastante complexo, né, Jader e Wagner? Não é tão... Mas eu acho que a ideia aqui foi passar o potencial dessa ferramenta para vocês, né, que a gente pode estar abrindo mão para poder fazer uma série de estudos. Né? Professor Jader, professor Wagner, eles têm trabalhado com isso de longa data, têm atuado aí em consultorias também, em uma série de trabalhos aí técnicos, né? Tanto na bacia do Macaé, como em outras bacias, né, Jader? O que o Fred aí falou, né? É a importância da união dessas duas coisas, de você ter medições e você ter o uso de modelos, né? Então, você tem um limite ali que o modelo não responde tudo e ele tem que ser complementado com muita informação e muito monitoramento, né? Como eu falei, a respeito da cidade e tudo, né? A gente tem um limite até do nosso país, que Friburgo tem 200 anos, tá? Então, você vê, por mais tempo que você tenha monitoramento lá, a história ela tem uma região ocupada com um determinado limite lá de informações e de estações e tudo, né? O Roberto levantou a mão? Levantou a mão. Tá, Roberto? Não, é só para pedir desculpa a vocês, mas a internet está ruim, mas eu vou ouvir eu não... Ficou ruim, eu caí aqui, eu tive que reconectar, mas eu vou ouvir as explicações de Vossas Excelências depois. Obrigado. A gente deu testemunho nosso também, a internet é sempre isso mesmo, a gente faz o melhor que pode e espero que a gravação seja boa. E todos esses assuntos aí nos interessam, né? O Wagner aí, especialista aí todo nessa parte de problemas inversos também, o uso dessas ferramentas aí para calibração e tudo, foi assunto de tese do Wagner, né? Foi meu também, né? E aplicado aí em outras áreas também. Então, o que vocês quiserem aí de desenvolvimento relacionado a esses assuntos, assim, é só convidar que a gente terá o maior prazer aí de participar, de fazer alguma reunião, né? Faz o contato com o Vicente também, que articula esse contato todo aí, né? E só dar parabéns aí a todos vocês aí pelo curso, pelo desenvolvimento aí, por estar assiduamente aí participando aí de pesquisa e desse interesse aí pela ciência. Pessoal, então eu queria agradecer, já que nós não temos mais perguntas, agradecer ao professor Jader Lugon. Roberto, pode falar. Não, a minha pergunta é sobre nossa última atividade. Quer deixar para depois? Fechar com os professores? Deixa eu só agradecer aqui, na sequência eu dou esse aviso aí, eu mandei a mensagem aí no grupo, mas só para a gente fazer aqui as devidas agradecimentos aqui, né? Então, o professor Jader Lugon, que é o nosso coordenador do Ambihidro, professor Wagner, né, parceirão também, professor do programa, agradecer aí. Eu acho que com isso a gente fecha com chave de ouro, né, Tainara? Tá sentindo sua falta, você está quietinha hoje? Sim, estou quietinha hoje. O nosso curso aqui, as atividades síncronas, né? Eu vou aguardar que vocês concluam todas as atividades até o dia 23, porque dia 24 começa a entrar de férias, então está querendo fechar essas notas. Me pediram aí para mandar uma relação para confirmar, eu vou tentar fazer isso amanhã, porque realmente a coisa está bem pesada, né, Jader? São muitas ações e final de ano aperta tudo, mas eu vou tentar mandar no Zap uma relação das pessoas que fizeram cada atividade,
eu vou mandar uma última atividade, que é uma pesquisa sobre o curso, tá? Essa, assim, é para vocês responderem, porque é importante ter o feedback, mas também vale como nota, tá? Então, a gente vai responder o questionário sobre o curso, também vai contar aí como parte da nota de vocês, tá? E eu vou aguardar até o dia 23 para vocês. Vocês devem ter percebido que eu não passei mais atividades há um bom tempo. Para quê? Para que desse tempo para vocês fazerem as atividades, né? Por exemplo, a última da curva-chave, pouquíssimos enviaram. Roberto até me pediu uma ajuda, eu não consegui te ajudar ainda, tá, Roberto? Porque eu tentei baixar no celular, mas eu não consegui. Ou seja, eu vou aguardar até o dia 23 para poder fechar a correção de vocês, tá bom? Com relação ao sábado, então a gente vai ter a última atividade. Eu coloquei lá no grupo o que vai ser desenvolvido lá, vai usar um app, vai usar lá a parte de geografia, de uso de app, ou seja, de mapas, né? Então, eu enviei lá no grupo e a gente vai tentar fazer a trilha, né? Se o tempo deixar, porque no primeiro encontro não foi possível, então a gente vai fazer a trilha lá, né? A gente passou lá a trilha 360 graus para vocês, mas a ideia é que a gente possa fazer lá pessoalmente, lá, fazer a trilha. Só lembrando que a atividade não é obrigatória, mas, lógico, quem puder ir, quem tiver condições de participar, assim, uma atividade interessante. Eu acho que uma parceria que a gente criou, sabe, Jader? Lá na Reserva Ecológica de Guapiaçu, é muito interessante, e é uma parceria que eu entendo que vai gerar aí bons frutos aí para outras ações aí do campus de Itaboraí, tá bom? Então, Roberto entra e sai, eu não sei se... acho que ele está aqui. Roberto, não sei se é isso que você queria ouvir, Roberto. Então, sábado agora, eu vou para lá na sexta-feira, e no sábado, se Deus quiser, eu estarei lá para a última atividade aqui vinculada ao curso, mas, repito, não é obrigatório. Quem puder ir, ótimo. Eu sei que tem pessoas, né, bem distantes aí, em outros estados, mas é uma possibilidade que a gente está colocando aí para vocês que puderem participar, né? Dessa última atividade também. Tá ok? Mais alguma questão? Podemos encerrar nossa atividade de hoje, a última atividade? Oi, Roberto. Só uma questão, cara. Eu tentei fazer aquela outra atividade lá da régua de nível. Sim, a curva-chave. O Google... Eu não estou conseguindo ouvir ele direito. Roberto, vamos fazer o seguinte, a gente conversa depois no privado, porque tá bem difícil de te ouvir, tá bom? Pode ser? Acho que ele caiu de novo, hein? Ele não está entrando. Pessoal, a internet dele está ruim. Eu converso com ele depois, pessoal. Gente, então é isso. Vou encerrar aqui a gravação e encerrar a atividade de hoje, que foi a última. Agradeço aí, peço para que vocês